queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz ensinamentos muito especiais para o meu, para o seu, para o nosso coração. O Papa Francisco, nessa manhã de segunda-feira, presidiu a Eucaristia em Roma, na Casa Santa Marta, e ele se embasou, ele enfatizou com muita maestria a primeira leitura, dizendo da liberdade que nós devemos dar para Deus agir na nossa vida. O Papa Francisco disse que Pedro tinha um conhecimento já daquilo que Deus queria para a vida dele, daquilo que Deus queria para os cristãos, mas chegou um momento no qual Pedro precisou deixar o Espírito Santo romper os limites. Foi isso que o Papa Francisco disse na manhã de hoje, com toda a certeza, com toda a sabedoria que lhe é própria, porque de fato a obra de Deus na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre nos libertar do comodismo, do marasmo, que nos faz acreditar que nós já sabemos tudo, que nos faz acreditar que nós já sabemos o suficiente. Ao contrário, você e eu não sabemos o suficiente de Deus. Nós precisamos nos aplicar no conhecimento de Deus, porque em cada dia Ele quer se revelar a mim e a você de uma forma nova. Não ache que você já conhece Deus, que você já sabe o que Ele está fazendo na sua vida, não. Deus tem os seus meios para agir na nossa história, e muitas vezes Ele age também através dos sofrimentos com os quais a vida nos presenteia ao longo dos nossos passos. Deus se utiliza até deles. É preciso deixar que o Espírito Santo dilate a nossa mente e rompa os nossos limites. Esses dias eu ouvi uma metáfora tão bonita. Essa metáfora se chama "Torna-te um lago". Dizia a história que existia um menino muito triste, que vivia muito triste, muito cabisbaixo. E um dia ele foi procurar um velho sábio que tinha ali nas redondezas do seu lugarejo. Encontrou aquele homem, partilhou o seu problema. Geralmente quem é sábio de verdade não fala muito, né? Por isso que é um risco para nós padres. Quem é sábio de verdade fala pouco, mas quando fala, fala. E aquele homem não deu muitas receitas prontas para o menino. Ele somente falou: vem comigo aqui na cozinha, guri, faz favor. Está vendo aquilo ali? É uma saleira, não é? Aquele recipiente onde guarda o sal. Sim, é uma saleira, eu estou vendo. Então faz o seguinte: enche a sua mão de sal, traz a sua mão cheia de sal, joga o sal dentro desse copo. Mexe bem com essa colher e agora toma um gole, mas de uma vez, eu quero ver você tomando uma dose. O menino foi, tomou aquela água com sal, saiu com o olho ardendo, saiu todo atrapalhado. E o senhor, o sábio, o ancião, perguntou para ele: e aí, é gostoso? Não, forte, é ruim, horrível. Esse gosto de sal. Aí o ancião riu, quase que perguntou: você queria que tivesse gosto do quê? Mas não perguntou. Tem coisa que a gente não fala, a gente só pensa, não é? Aí o ancião saiu passear com aquele menino ali na redondeza, levou a saleira junto. De repente os dois chegaram diante de um lago. O ancião falou assim: pega agora, coloca a sua mão na saleira, enche de sal e joga esse sal na água do lago, aquela lagoa enorme. O menino encheu a mão com sal, jogou o sal na água. Aí o ancião falou: agora dá uma baixadinha e dá uma bebidinha nessa água. A menina baixou, bebeu a água e falou. E o ancião perguntou a ele: e aí, que gosto tem? Até que o gosto não está ruim não, tem gosto de água. Também com tanto de água daquele, uma mão cheia de sal ia fazer alguma diferença num lago? E o ancião não falou nada. Só que o menino entendeu que ali tinha alguma lição que o ancião queria lhe dar naquele momento. Passado alguns minutos, o ancião sorriu, olhou para o menino e falou a seguinte coisa: o sal é que nem a dor que você traz no coração. A dor, ela vai doer ou não, depende de onde você a coloca dentro de você. Se você souber ampliar pela fé o sentido do seu sofrimento, encontrando em Deus, ampliando pela fé o seu sofrimento, encontrando um novo sentido para a sua dor, a partir da fé,
não vai amargar tanto. Mas agora, se você colocar no copo fechado do seu coração, das suas certezas, você vai sofrer, isso vai tirar a sua paz. E o menino respirou, entendeu tudo, estava com raiva do sal, jogou a saleira fora, né? Falou, não quero mais saber de sal por hoje. Mas saiu dali com aquele ensinamento. Na nossa vida também é assim. A leitura de hoje fala disso, do alargar o horizonte, do alargar o universo de significado, de sentido que a gente tem para as coisas. Isso é muito sério, gente. Se você coloca o sal da dor, do sofrimento, das perdas, das coisas difíceis que você viveu em um copinho fechado, isso vai te sufocar. E sal demais, o que acontece, né? Quem tem problema de pressão, não é? O que acontece? Vira uma panela de pressão e explode uma hora, né? Com tanto de sal desse. Agora, se você coloca num lago, se você amplia o horizonte de sentido, se você encontra um sentido novo para aquilo ali a partir da fé, tudo começa a ter um novo significado, um novo sentido. É isso que a liturgia de hoje nos apresenta. E mais do que isso, sobre o que o Evangelho fala? Sobre Jesus, bom pastor. É interessante que para nós, essa palavra pastor, ela não tem tanto significado como tinha na época de Jesus. E como tem ainda na Palestina, em Israel, as meninas que vão para lá vão ver. Eu tive a oportunidade de estar em Belém e de encontrar um pastor, senhorzinho já, com um monte de ovelhinha atrás dele, ele com um cajado. Lá ainda é comum. Para nós é um pouco, não é usual. Você não está acostumado. Quem é aqui que vê na 23 de maio ali um pastor cheio de ovelha? Vai para ver o que acontece. Na Radial Leste, aqui em São Paulo. O que vai acontecer, não é? Pizza de ovelhinha no chão. Não é usual para nós, mas na época de Jesus, era muito comum, existiam muitas ovelhas, muitos pastores. Então Jesus apareceu falando de uma coisa que era própria àquele povo. Jesus era muito pedagógico, muito inteligente. Ele começou a falar de coisas que eram cotidianas, que eram presentes na vida daquelas pessoas. E ele começou a falar. Antes de falar que ele era o pastor, ele falou, eu sou a porta das ovelhas. Depois, no evangelho de hoje, ele diz, eu sou o pastor. Tá bom, pastor era uma realidade usual na época de Jesus. Só que Jesus se apresentou como um pastor diferente. Ao falar que ele era o bom pastor, ele estava revelando ali traços muito peculiares, muito característicos da sua missão, da sua identidade. Porque nem todo pastor tinha a obrigação de morrer pelas suas ovelhas. Imagina, os pastores, eles cuidariam das ovelhas a partir do momento que elas lhe proporcionassem algum bem-estar, algum benefício para eles, para suas famílias. Não era qualquer pastor que saía morrendo pelas ovelhas, não, dando a vida pelas ovelhas, ao contrário. Os pastores, como os criadores de gado, como os criadores de qualquer outro bicho, eles cuidam daquele animal até o momento que aquele animal lhes proporciona alguma espécie de bem. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou um pastor diferente. Eu sou o bom pastor. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um pastor genuíno mesmo com as suas ovelhas. Lá em Israel, principalmente nos territórios palestinos, onde elas vão morar, existem muitos pastores. Você sabia que o pastor, quando as ovelhas são pequenas, o dono ali, né, daqueles cabritos, daquelas ovelhas, escolhe alguém para ser pastor. E por um tempo, aquelas ovelhas só escutam a voz daquele menino, daquela pessoa que é o pastor. Você sabia que as ovelhas têm a capacidade de registrar o registro fonético, o registro do som da voz daquele pastor, o primeiro que elas ouviram, e elas não ouvem mais ninguém? Você sabia disso? Isso é uma característica das ovelhas. Elas só ouvem aquele pastor com o qual elas foram educadas. Pelo qual, aliás, elas foram educadas. Elas não escutam nenhum outro pastor. Então Jesus estava falando de algo muito sério, muito entranhado na cultura deles. Jesus disse, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem, escutam a minha voz. Naquela época, as ovelhas, e até hoje, as ovelhas, elas escutam mais a voz daquele que é o pastor, que as adestra, que está com elas. E diga-se de passagem, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a ovelha, desculpa a expressão, é um dos animais mais frágeis, mais burros mesmo que existe. Você sabia que a ovelha, ela está andando em linha reta. Se tiver um buraco na frente dela, se ninguém tirar, ela cai naquele buraco. Ela não tem visão para frente. A visão dela é muito periférica, não é periférica, é uma visão distorcida. A ovelha tem uma necessidade do pastor fora do comum.
Tanto que os pastores ficavam juntos com as ovelhas. Eles estavam sempre acompanhando. As ovelhas ouviam as vozes somente dos seus pastores. Então Jesus está falando, olha, eu sou pastor, mas eu não sou qualquer pastor. Eu sou o bom pastor. E 3 características que Jesus colocou no Evangelho, do seu pastorear, do seu pastoreio, da sua figura como bom pastor. Primeira, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele já está se diferenciando dos pastores comuns. Eu dou a vida, primeira característica. 3 realidades que Jesus enfatizou muito. A primeira é que ele dá a vida pelas ovelhas. Ali Jesus estava enfatizando o caráter sacrificial, que ele, de fato, haveria de dar sua vida por amor às suas ovelhas, por obediência ao Pai. Segunda característica que Jesus enfatizou no seu pastoreio: eu conheço as minhas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia, o verbo conhecer, ele não tem a conotação rasa com a qual nós o conhecemos hoje. Na Bíblia, conhecer alguém é ter uma relação, uma intimidade profunda com essa pessoa. Tanto que quando o Espírito Santo, o anjo Rafael, aliás, chegou a Maria e disse, você vai ficar grávida, ela disse, eu não conheço homem nenhum. Em que sentido que ela estava falando não conheço? No sentido de não ter tido ainda uma experiência sexual com homem nenhum. Olha a palavra conhecer como tinha um peso no contexto bíblico. Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Não no sentido de uma relação, não é isso. No sentido dessa intimidade. Jesus sabe chamar cada ovelha por seu nome. Outra peculiaridade, os pastores chamavam as ovelhas pelos seus nomes. Os pastores chamavam as ovelhas pelos seus nomes. Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Jesus te chama pelo nome, viu? Já falei isso esses dias aqui. E Jesus, ele sabe como falar com a gente. Ele sabe como falar com cada ovelha. Ele sabe como falar com as ovelhas mais bravas, com as ovelhas mais desgarradas. Tem alguma ovelha desgarrada aqui? Claro que não. Que não. Pode ter em outros estados, em outros lugares, né? Eu não vou nem fazer essa pergunta. Pode ser que tenha uma ovelhona falando aqui, né? Que como precisa desse pastor com P maiúsculo essa ovelha aqui, viu? É muito sábia a narrativa de Jesus, porque de fato nós somos também frágeis como ovelhas. Infeliz de quem se acha super-homem e super-mulher, porque você, nós somos frágeis. Não ache que você sabe tudo, que você está bem. O Salmo diz, a vida do homem, a vida do ser humano, a um sopro se assemelha. Infeliz de quem confia nas suas próprias forças somente. Porque você está bem, você está num emprego bom, e com roupas boas, e vivendo algo legal. De um dia para o outro, você é despedido, aquela pessoa que estava junto com você te trai, aquilo que você esperava não acontece. Você percebeu como a nossa casa cai rápido? Rápido. Infeliz de quem confia em si mesmo. Você é ovelha. Você que está em casa, você que está aqui, não se engane, você é uma ovelha frágil, fraca. Às vezes confusa, às vezes sem saber para onde ir, mas a boa notícia é que você não é uma ovelha sem pastor. Você tem um pastor. Um pastor que, como eu dizia, a primeira característica, dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você, e se fosse preciso, Ele daria de novo. Porque você é especial, é importante, é único, é amado, é amada do jeito que você é. Jesus não exige que você use máscaras para te amar. Ao contrário, Ele te acolhe na sua pequenez. Quem sabe você está com a perna aqui enfaixada, uma ovelha machucada, não sei. Segundo, Jesus conhece você. E terceira característica, no versículo 16 do Evangelho a gente viu, Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não estão aqui, mas que eu vou buscar, para que sejam só rebanho, um só pastor. Terceira característica, Jesus se preocupa com a unidade, com a reunião do seu povo. Ele quer congregar essas ovelhas, porque a ovelha, por ser tão frágil, imagina uma ovelha sozinha, perdida no meio do deserto. A hora que o lobo a vê, o que ele vai dizer? O lobo não fala, né? Mas se ele falasse, com certeza ele ia falar assim, manda um limão, por gentileza, com ketchup. Imagina, uma ovelha sozinha, frágil. Ovelhinha, não queira resolver as coisas da sua vida sozinho, não. Sozinho você não é ninguém.